Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de agosto de 2025. Putin perdeu o controle da Rússia e perdeu a guerra. Falência, crise política, econômica e corrupção. É o que eu penso, basicamente por causa da economia, ele perdeu muito o controle, na guerra não está avançando, ele mente para o mundo, tem uma boa parte do mundo que está acreditando que ele está avançando, quando está fazendo infiltrações. E a corrupção, que ela, apesar da guerra, em vez de ter patriotismo, que precisamos conquistar a Ucrânia, por exemplo, estão roubando, desde generais, estão roubando ministros, altos funcionários, etc. Né? E as verbas estão indo, e já está faltando verbas, e eles continuam roubando. Então Putin já não tem mais controle da Rússia. Essa é a minha visão, mas essa minha visão coincide com o que agora, face aos últimos acontecimentos no teatro de operações, e face aos últimos acontecimentos sobre as negociações, de como aconteceram, e agora que vão acontecer, inclusive, muitos blogueiros russos, que eu considero eles que agora não estão repetindo exatamente o que o Kremlin quer, mas falando a verdade também, nem sempre, mas algumas vezes falando, mas sobre isso eles falaram, diz que de fato Putin perdeu o controle. Quero convidar vocês a inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, as falências das empresas hoje é uma realidade na Rússia. Não tem como negar. Quem negar não tem informação, não está procurando informação, simplesmente está recebendo da Rússia lê o que a Rússia manda e nem se preocupa se aquilo é verdade ou não, desde que venha com uma moeda verdinha, né? Aí eles não vão se preocupar muito com isso. As massas estão começando a ficar descontentes, né? Já estão existindo indícios de que manifestações, no entanto, elas são reprimidas pelo poder autoritário russo, né? Então, o governo de Putin está perdendo o controle. Ainda não perdeu totalmente, mas já está perdendo o controle. E esses fatos agora só vão se acelerar, porque falta dinheiro. O setor produtivo, inclusive de petróleo e gás, está praticamente paralisado, está tudo ele destruído. Então, tudo que falam que a Rússia está fazendo grandes avanços, as sanções não adiantaram nada, não prestem atenção para essas pessoas, porque não vai levar nada. E que fizeram grandes avanços em Dobrupilha, em Pokrovsk, colocaram lá grupos infiltrados, só isso, que estão sendo eliminados em 100% e muitos já foram eliminados pelos ucranianos. Esse próximo encontro no Alasca, amanhã, entre Donald Trump e o ditador russo, ele desanimou muitos canais Z, né? Z é a marca da guerra da Rússia. Então, esses blogueiros Z, né? Vou falar de um deles que eu já citei outras vezes, ele é respeitado na Rússia, né? E tem também respeito no exterior, que chama-se Maxim Kalishnikov. Vou começar citando ele, depois eu desenvolvo o tema também, né? Ele declarou, ainda com pesar, ele disse que a guerra acabará em breve. Ele falou assim, porque a Federação Russa se mostrou muito fraca. É difícil ver isso de um cara que trabalha na comunicação da desinformação da Rússia. Ele e outros, né? Estou citando ele, tem outros também, está desanimado. Kalishnikov, que coincide com o nome de um fuzil russo, né? Conhecido por seu fervoroso apoio à guerra. Ele publicou uma análise detalhada na qual ele admite, efetivamente, a derrota da estratégia russa e prevê um rápido congelamento da guerra ao longo da linha atual do contato, que acho que existe uma tendência muito forte de ser isso. Ou seja, nem a Ucrânia vai se retirar e nem a Rússia vai se retirar. Então acho que eles vão fazer um cessar-fogo aí. E vão dizer que a Ucrânia não pode entrar na OTAN. Agora não é ele que estou falando, sou eu. Eu acho que essa parte eu acredito que vai acontecer. E
O Putin está indicando para os russos que ele está indo falar com o Trump, que o acordo já foi alcançado. Caso contrário, nós não teríamos esse encontro. Ele já está dando essa dica, né, internamente para a Rússia. Então, ele está indo com esse propósito. Ou seja, eles só precisam... Porque normalmente o Putin vai quando ele precisa já só para assinar o acordo. Mas ele, na realidade, vai tentar convencer o Putin para algumas... o Trump, para algumas posições deles, né? Então, não vai ser assinado, é claro, na sexta-feira. Mas ele vai porque também o Trump trucou, disse que ia fazer sanções muito fortes, daí ele resolveu ir se encontrar com o Trump por causa disso. E eu não acredito na opção de troca de territórios. Na realidade, vão congelar onde estão. A Ucrânia não vai aceitar e não vai reconhecer que aqueles territórios são da Rússia, que é o que ele quer. E uma cláusula jurídica que reconheça que a Crimeia é russa, toda ela inteira. Também isso não vai acontecer. E ele também acredita isso, né? Um dos principais argumentos para o Putin interromper a agressão, segundo esse Kalashnikov, o estado crítico da economia da Rússia. Ele disse que a economia dele está com estado crítico. Eles sabem. Eles estão lá, eles vivem na Rússia, as famílias deles estão na Rússia. Não é o que as pessoas falam, né? O que as pessoas falam ainda que a Rússia manda um papelzinho lá, uma pauta para eles ler, e eles leem essa pauta, né? Então não é isso. Então esse é o argumento de Putin, mas ele não diz que é o problema da economia, senão ele vai ser sacrificado logo logo. Então ele está fazendo esse discurso justamente para o quê? Para esse público interno, já está preparando o público interno dele. E ele afirma que a continuação das ações militares pode levar a um colapso total, consequentemente a uma grave crise política no país. A situação na economia russa está ficando fora de controle, né? Os analistas americanos estão bem cientes da fragilidade do sistema financeiro russo, que não conseguiu se livrar da agulha do petróleo e do gás. Nas últimas 2 décadas, em sua opinião, agora do Kalashnikov, é justamente isso que se tornou a alavanca de pressão dos Estados Unidos da América. Kalashnikov também reconhece o erro grave tecnológico militar da Rússia. Ele observa que as tropas enfrentam uma linha de drones da Ucrânia intransponível. Quer ver? E ele também está na linha de frente, ele está lá, ele faz a reportagem próximo à linha de contato. Ele está convencido que o exército russo não é capaz de realizar uma ofensiva decisiva e romper o impasse dessas posições russas, que não conseguem avançar. E não vão conseguir avançar. Aliás, essa era a minha tese já há muito tempo atrás, que eu tenho repetido isso, né? Os russos, eles construíram bastante drones agora, estão de fato mais fortes, mas não conseguem ainda, não conseguiram empatar com os ucranianos. E a tecnologia deles, inclusive os charretes, que são a maioria, que eles pegaram, eles compraram, fizeram um acordo, sei lá, com o Irã, para eles produzirem. Eles melhoraram algumas coisas, mas não chegam perto da tecnologia dos ucranianos. Tem alguns lá muito bons que eles têm, mas ainda estão longe. O exército russo, então, não é capaz de fazer isso. E o Trump, ele, na minha opinião, ele vê muito bem que a Federação Russa não pode realizar uma operação para sair desse impasse das posições que eles estão. Ele não consegue mais avançar na Ucrânia. Não consegue tomar vilas na Ucrânia. Vai conseguir pegar a cidade estratégica? Vai pegar Dnipropetrovsk? Não. E o Trump vê isso, né? Acho que ele vê isso, ele está sendo aconselhado pelos militares. Acho que deixou um pouco daqueles políticos que não estavam pensando direito, e agora ele observa que a Ucrânia, após 3 anos de guerra, não só se defendeu muito bem, quer dizer, mais de 3 anos e meio, na minha opinião, mas realizou uma série de operações extremamente dolorosas para a Rússia. Né? Vocês não concordam? Quantidade de refinarias, gasodutos destruídos, uma série de coisas, ferrovias, depósitos de munições, etc. Ou seja, a Rússia foi, em muitos ataques que a Ucrânia fez, ela devastou. E aquela operação, a operação Teia de Aranha, lembram? 41 aviões estratégicos da Rússia destruídos. Aquilo foi o maior golpe que a Ucrânia deu na Rússia, e a Rússia nunca conseguiu desferir um golpe desse na Ucrânia. Nunca.
né? Quando ela chegou no começo da guerra, que eu achava, inclusive, fiquei preocupado que ela ia tomar Kiev, ela parou 30, os ucranianos deixaram eles avançar e eles pararam a 30 quilômetros antes. E os ucranianos começaram a destruir depois, uma coluna de 60 quilômetros, e os tanques foram destruídos na sua maioria. Os que conseguiram sobreviver fugiram para o leste. É isso que de fato aconteceu. Voltaram para a Bielorrússia e da Bielorrússia foram passar para o leste da Ucrânia. Então o Trump não conseguiu, perdão, não é o Trump, o Putin não conseguiu o que ele queria. Nada do que ele conseguiu. E ele está, seja com 18%, 20% do território, não importa. Mas ele, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, ele tem a mesma quantidade de território que ele conseguiu em 2014. Mas ele conseguiu porque lá a Ucrânia não esperava a invasão, não estava em posições defensivas. E agora, em 2022, a Ucrânia estava em posições defensivas, mesmo que não tinha ainda o material bélico ocidental, dos Estados Unidos e da Europa. Ela tinha só o seu material bélico. Ela tinha lá uns 50 mísseis Javelin, que o Obama começou a dar, o Trump disse que deu uma meia dúzia também, né? Na época, no Trump 1, né? No primeiro governo dele. Mas só isso que ela tinha, não tinha mais nada. A Rússia, na minha avaliação, ela perdeu a guerra. Já não conseguiu fazer grandes ataques, né? A Ucrânia paralisou o tráfego aéreo muitas vezes em Moscou, com drones ucranianos. Não são nem drones ocidentais. Paralisou Moscou. Paralisou o trânsito na cidade de Moscou. Foi terror. Então, o ditador russo, aparentemente, por o que acha esse Kalashnikov, ele vai encerrar essa guerra. Ele está indo para encerrar a guerra, não na sexta, mas para iniciar a negociação. E ele acha que vai ser rápido, porque eles estão aqui na economia, né? Mais um mês eles ficam aqui, né? E daí daqui a pouco está aqui, não consegue respirar e naufraga mesmo. Então, segundo ele, e eu concordo com isso, já tenho falado sobre a economia há muito tempo, ele precisa parar a guerra. E esse negócio que eles vão concentrar tropa, vão tentar produzir, trazer mais armamento, mas eles não têm dinheiro tudo para isso, para fazer muito rapidamente. E mesmo que muito da indústria de material bélico dele vai ter que ser reconstruída, a primeira indústria, para daí passar a produzir, porque a Ucrânia bombardeou de uma maneira muito pesada muitas indústrias de armamento, desde fábrica de tanques, fábrica de motores, etc. Acho que a Ucrânia fez certo. Aparentemente existe uma tendência de paz. Eu não acredito muito, porque talvez se o Putin não quiser voltar atrás em alguma de suas vontades de ter uma cláusula de ficar com todo o território da Ucrânia, mesmo com aquilo que ele não controla, não de toda a Ucrânia, da Ucrânia como dos territórios onde ela está, onde controla uma parte, né? Aí acho que não vai haver paz, mas acredito que ele vai talvez fazer uma cena no começo, para dizer que ele quer aquilo, não assina, mas vai ter que acabar assinando, porque senão vão vir mais sanções ocidentais, né? Vão vir mais armamentos para a Ucrânia e ele não vai conseguir avançar, como já não está conseguindo avançar. Agora ele está mandando grupos de infiltração, sabotadores, né? Diversionistas que vão lá agitar, fazer terrorismo, né? Na população civil, inclusive, né? É isso que eles estão indo. A especialidade deles é gente desarmada, é gente sem treinamento militar. Essa é a especialidade da Rússia. Essa é a especialidade da Rússia. E isso tem que acabar. E então, acredito que essa é a única chance de fazer a paz pressionando economicamente. Ele não vai reconhecer, mas eu sempre disse para vocês, em outros vídeos já, desde o ano passado, a Rússia não vai ser derrotada militarmente, mas ela vai ser derrotada pela economia. E aqui justamente está acontecendo, e que no começo que eu falei aqui desse blogueiro russo, do Kalashnikov, foi o que ele, mas tem outros também, se vocês... É que normalmente em russo muita gente não consegue entender, e na realidade é isso, mas... Tem outros canais falando isso também, da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Tenho certeza que vocês viram a verdade. Inscreva-se. Peço para você, ajude o canal e inscreva-se. Peço também que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.